Até 8 saques grátis por mês. Disponível para clientes de todos os bancos. Na SaquePag, você saca com o celular. É só usar o Pix Saque e pegar a grana sem usar o cartão. Neste vídeo, nós vamos conhecer uma nova forma de criar um circuito para ligar LEDs em tensão AC, 110 volts. É um circuito muito simples, fácil de montar, porém, um dos componentes é um pouquinho mais chato de encontrar, que é esse transistor. Nós estamos falando de um transistor Darlington PNP. Tem que aguentar suportar pelo menos 100 volts. Eu estou usando aqui um 127, um chip 127. Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde vocês encontram. E vou deixar também, logo em seguida, o circuito, o desenho do circuito, inclusive a simulação dele num novo simulador que vocês vão gostar muito de conhecer, tenho certeza. Mas vamos lá. O que nós estamos ligando aqui? 2 LEDs com uma tensão de entrada 127 volts. E vamos ver o que acontece quando eu ligo os 2 LEDs. Os 2 LEDs ligam normalmente. Vocês vão ver nas câmeras que eles oscilam, porque na verdade eles estão oscilando, né? Só que a olho nu, do jeito que eu estou olhando, do jeito que são as lâmpadas, ele está plenamente ligado, né? Essa oscilação nós vamos entender logo em seguida no simulador. E se eu quiser ligar mais LEDs, é possível? Sem problema nenhum. Desta vez eu estou ligando 6 LEDs. Vamos ver como funciona? Liga e funciona da mesma forma, com a mesma intensidade. É mágica? Não, esse aqui é um circuito de corrente constante. Então eu calculei ele para 10 mA e com isso eu posso ligar vários LEDs e como eu estou ligando eles em série, a corrente vai ser 10 mA para cada LED. E aí eu vou ter a iluminação perfeita. Um detalhe, você deve estar olhando, eu estou ligando nesta mesa. Por quê? Porque esse tipo de circuito, quando eu estou trabalhando em uma tensão, uma média tensão em 127 volts, 220 volts, e eu ainda estou testando o circuito, por que não usar uma lâmpada série, né? Isso garante que a gente tenha um pouco mais de segurança na bancada. Quem não viu o vídeo da lâmpada série, de como construir uma lâmpada série, é claro que essa minha aqui está um pouquinho mais sofisticada, mas uma lâmpada série é uma coisa muito simples de fazer. Vou deixar o link também aí embaixo para vocês conhecerem. Bom, agora que vimos isso, vamos lá para a mesa e vamos entender o circuito e ver a simulação deste circuito. De novo, repito, o software que a gente vai usar é fantástico e melhor de tudo, é grátis. E agora, aqui na tela do computador, nós temos primeiro uma boa surpresa. O Multisim Online. Multisim, que já é conhecido, agora tem uma versão online gratuita, onde a gente pode desenhar o circuito e também simular o circuito. E é o que nós vamos fazer hoje. É muito simples, eu vou deixar o link aí na tela, multisim.com/create, e com isso vocês criam o usuário, e tudo que vocês fizerem já fica gravado, inclusive na própria nuvem, vocês não precisam ter no seu computador, de qualquer lugar que vocês acessarem com o seu usuário e senha, vocês vão conseguir acessar os seus circuitos e desenhar o circuito em qualquer lugar. Isso é muito interessante. Além disso, a qualidade dele é bem legal. Vamos desenhar esse circuito que nós acabamos de ver na bancada para ver como ele funciona. E eu vou começar com uma entrada AC. Então, eu venho aqui no canto, pego o componente que eu desejo, então uma entrada AC de tensão, e eu tenho diversos formatos que vocês podem escolher. Então, eu comecei com uma entrada AC. Ela está considerando 1 volt e eu vou trocar as propriedades dele, então. Então eu coloquei 127 volts, tá 1 kHz, eu vou trocar para 60 Hz. Assim eu sigo exatamente o padrão de uma entrada de energia AC de uma tomada comum. Primeira coisa que eu preciso então para ligar esse circuito é transformar ele em DC e para isso eu vou usar um diodo comum. Coloquei aqui o meu diodo, vou colocar qual diodo que eu estou usando aqui. É um
4007. E aí, aqui nesse diodo, eu tenho ao lado todas as características SPICE dele para que eu possa simular. Então, qualquer mudança que eu queira fazer, eu vou fazer aqui nesta lateral de propriedades. E para conectar os dois, basta eu puxar e conectar. Então, é muito simples de trabalhar com esse simulador, com esse desenhador de circuitos. E agora eu vou rapidamente desenhar o resto do circuito, para depois nós falarmos um pouco sobre ele. Está pronto nosso circuito. É bem simples, mas é só isso. E esse é o desenho do que nós vimos lá. Já vimos funcionando, a gente sabe que funciona, mas vamos testar aqui. E eu consigo simular o teste dele aqui, basta eu apertar o play. E aí eu vejo que o LED liga e nenhum problema ocorre. O que mais eu posso fazer aqui de testes? Quando eu rodo o play, eu consigo entender um pouco do que está acontecendo em cada etapa do meu circuito. Para isso eu posso botar algumas provas, umas pontas de prova. Então eu posso testar tensão, corrente, tensão e corrente, que é o que nós vamos testar aqui. Vou pegar a tensão e corrente, vou botar aqui bem no ponto antes do LED, para que a gente possa entender o que está acontecendo, por que o LED não estoura mesmo eu colocando em 127 volts. Então eu executo aqui, só que está um pouco rápido, né? Vou dar um pause para a gente poder enxergar. E eu vejo que a minha corrente não chega nem a 10 mA, que eu parei em picoamperes, né? E com isso, como a minha corrente fica muito baixa, ele não gera nenhum problema para o LED, ele funciona normal. Como é que ele faz isso? Ele vai, através do diodo Zener, né, abrindo e fechando esse chip, para que eu só permita passar uma pequena corrente neste circuito. E como ele controla isso, não vai fazer diferença se eu usar 1 ou se eu usar 20 LEDs em série, né? Série, porque eu vou ter que manter sempre essa corrente. Vamos dar uma olhada no que mais eu consigo fazer com esse simulador. Veja, eu consigo ativar ele e consigo ver ele da forma gráfica. Deixa eu tirar o zoom. Aí nós conseguimos ver um pouquinho a corrente e a tensão. Então a corrente, que é esse pontilhado, ó, vai até 11 mA. Sabendo que o LED vai até 15, não tem problema nenhum. E a tensão vai um pouquinho mais, que cortou, não estou conseguindo ver aqui. Pronto. A tensão chega a 10 volts, mas como a corrente é baixa e é muito rápido, não gera problema para o LED. Eu consigo ver os dois juntos, né? Então eu consigo ver o circuito, e aí eu consigo ver a ponta de prova e consigo ver também a interação simultaneamente. Tá aí. Então é um simulador bem legal de se usar. E o nosso circuito também é um circuito bem interessante. Tá aí o desenho do circuito. Vou deixar aí mais uma imagem um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado deste circuito e principalmente desse simulador. Vamos, antes de encerrar, adicionar mais LEDs para ver a simulação. E aí basta eu selecionar o LED e pedir para duplicar o componente. Vamos fazer primeiro com 2. Responde da mesma forma. Vamos adicionar mais LEDs.
E aí está, funcionando sem problema nenhum. Da mesma forma, com 2, com 1, com 10 LEDs. Então, novamente, é um circuito bem interessante de fazer. Aí, sem problema nenhum. Pergunta número 2. E se eu quiser usar colorido? Vou trocar uns deles só por cores, tá? Vamos ver o que acontece. Sem problema nenhum. Não dá para ver muito por causa do branco, né? Mas está lá o verde e o vermelho funcionando normalmente. Por quê? Porque, de novo, corrente 10 mA, qualquer um dos LEDs suporta. Agora sim era isso e valeu!